Hoje o calor está gostoso aqui, viu? Ó. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão amado, meu irmão querido, nossa liturgia deste sábado continua focada ou deriva-se do primeiro grande discurso de Moisés, relatado nas primeiras páginas do Deuteronômio. Deutero segundo. Moisés está recapitulando. Moisés está recordando aquilo que Deus dera ao seu povo por meio dele. Moisés nos está dizendo que é preciso, que precisamos recordar, olhar para trás, olhar para a história. E Deus, como vimos ontem, desde a criação do mundo, desde a criação do mundo. Então, é um exercício de memória extraordinário que precisamos fazer, sobretudo em relação a Deus, porque para nós cristãos e tantas outras pessoas, e mesmo tantas outras culturas e outras grandes religiões, eles creem em Deus, diferente de nós, das nossas concepções, da nossa teologia, mas eles creem em um ser todo-poderoso. Então somos chamados todos vira e mexe, olhar ao passado. Porque saber como Deus agiu no ontem da história, naquelas encruzilhadas da vida que os nossos antepassados estiveram, sem nossos recursos, sem o aparelhamento que hoje temos, sem a técnica com a qual hoje convivemos, usufruímos, de maneira artesanal, mecânica, rudimentar. Nossos antepassados estavam lá. E qual foi a experiência de Deus que eles tiveram? O que aconteceu? Qual foi a relação de Deus com eles, com a história, com o contexto social no qual viveram? Então, olhar para esse passado é necessário para que saibamos hoje transportar o intransportável. Eu aqui estou cercado de montanhas. Imagine arremessar, deslocar, acomodar uma montanha desta que está aqui para o meio do mar. Era isso mesmo que Jesus estava falando, estava dizendo? Bem,
Para Deus, nada é impossível. O certo é que, ainda que estejamos em uma região plana, em uma planície, ainda que olhemos e possamos avistar aqui 10 quilômetros para frente, muito mais que isso, não há um elevado, nada, tudo é planície. Ainda assim, vivemos cercados de montanhas. E a pior das montanhas é aquela, ou são aquelas, que paralisam-nos, que não fazem-nos ver o outro lado. As montanhas que engessam-nos, limitam-nos. As montanhas que não nos fazem rever conceitos. As montanhas que nos fazem determinar que nós estamos no topo da mais alta montanha e nós mandamos. Quantas são as montanhas que precisam ser transpostas? Quando um escriba perguntou para Jesus: qual o maior, o mais importante dos mandamentos? Jesus respondeu com esta primeira leitura, Deuteronômio 4, do 6 do 4 ao 13. Moisés falou ao povo, dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Quando Jesus respondeu àquele escriba, ele citou este texto aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por que não transportamos montanhas, queridos? Por que sempre ficamos aquém das montanhas e nunca para além? Aliás, por que construímos everestes diante de nós, em nós mesmos? Sim, exatamente porque falta isto na nossa vida. Não é fácil. Quando Jesus diz: ao levares tua oferta ao altar, lembrando-te que teu irmão pleiteia contra ti, deixa-lhe a tua oferta, primeiro reconcilia-te com ele e depois oferece-a. Por que isso é difícil, queridos? Por que levamos nossa oferta sem reconciliar-nos com o nosso irmão? Por que comemos do pão e bebemos do cálice indignamente?
há muito tempo, deixamos de ouvir. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Isso aqui já não tem significado para nós. É melhor erguer a montanha. É melhor esconder-se dentro da montanha. É melhor fechar as portas. É melhor ficar todo limpinho, todo engomadinho. O que é isso? Furar as mãos nos espinhos? Sujar os pés com a lama das estradas? Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. É uma relação totalizante, absoluta. Tudo em mim, queridos, precisa participar desta relação com Deus. Tudo. É uma relação total, é uma relação integral. Somente quando temos esta relação com Deus, quando o escutamos, e porque o escutamos, o amamos com toda a alma, com todo o coração, com toda a força, logo sou capaz de reconciliar-me com meu irmão antes de depositar a oferta no gasofilácio. Porque escuto o mandamento do Senhor e amo com toda a força, com toda a alma, com todo o coração. Não construo montanhas, mas removo montanhas, removo os muros e torno-me um construtor de pontes. Abro caminhos, abro veredas, torno possível o impossível. Como no caso, transpor uma montanha ao meio do mar. Mas quando escuto o mandamento do Senhor e quando recordar é voltar a passar pelo coração. Porque escutei a palavra de Deus, porque recordo daquilo que ele falou. E quando ele me diz que devo amá-lo de toda a alma, com toda a força, com todo o coração, logo concretizo essa palavra. Esta palavra não é uma palavra estagnada no passado distante, é uma palavra atualizada. É uma palavra que está no hoje da nossa história, porque a todos os instantes é melhor construir montanhas do que removê-las. E não poucas vezes
acercamo-nos de mais montanhas para, de alguma forma, precaver-nos, proteger-nos, engessar-nos, blindar-nos. E é exatamente por isso que não conseguimos resolver o problema daqueles que chegam diante de Jesus como aquele pai do Evangelho de hoje. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Você lembra do Pedro, que diante de Jesus afundou? Diante de Jesus. Jesus precisou dar-lhe a mão. É a mesma coisa que acontece agora. Aquele homem levou seu filho epilético diante de Jesus, porque seus discípulos que andavam com ele, que viam coisas espantosas, não puderam resolver. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé do tamanho de um dos menores grãos, é possível fazer o impossível. Não é preciso uma fé grande do tamanho de uma montanha. Não é a fé do tamanho de uma montanha que vai remover um grão, mas é uma fé do tamanho de um grão que vai remover a montanha. Só para fechar, este texto, ele é um dos textos mais sagrados e conhecidos do Antigo Testamento. É muito sério este texto. É muito sério este texto. E ele se constitui uma profissão de fé que o israelita piedoso repete-o 3 vezes por dia, voltado a Jerusalém. Diariamente, 3 vezes ao dia, um israelita piedoso, onde ele estiver, ele volta-se na direção de Israel, de Jerusalém, e repete. Inclusive, estas palavras acompanharam milhões de judeus aos crematórios, às câmaras de gás, aos fuzilamentos, entre 1941 e 45, quando da Segunda Guerra Mundial. Por que estou dizendo isto, queridos? Porque este texto, este negócio está comprido, que só não sei o que já, rapaz. Vai para 20 minutos. Moisés falou ao povo dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é isto aqui? Monoteísmo puro. É um único Senhor.
Eu sou. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei-te da terra do Egito, da casa da servidão. Eu estou repetindo aqui decorado, porque tem que trocar este óculos, que a lente está estragada e o meu grau aumentou muito. Sim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da água. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Voltemos ao nosso texto. Pois eu, o Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As duas coisas estão ligadas aqui. Estão sendo ditas em ocasiões Deutero, segundo. Moisés está redizendo, reiterando o que já dissera antes. A partir da visão deuteronomista. Pois eu, o Senhor teu Deus, mais uma vez, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é um texto, é Êxodo capítulo 20, né? Muito usado para condenar a Igreja Católica de idolatria. Vocês são idólatras por causa dessas imagens que vocês fazem. Em sã consciência, meu irmão, é isso que o texto está dizendo? No momento em que esta narrativa foi construída, Maria Santíssima, ela já existia? Outra coisa. Maria Santíssima, você tem a coragem de afirmar que ela é deusa? É Deus? Você tem a coragem de afirmar que nós a cognominamos de deusa? Mais que a clareza do texto, a gente não tem como fazer, queridos. Esta proibição de imagens, ela dá-se dentro de um contexto politeísta. O povo estava, inclusive, ele sai de uma terra politeísta e ele está entrando em um território politeísta.
Eles não podem curvar-se diante dos deuses egípcios, nem dos deuses cananeus. Qual foi a afronta que fizeram para o povo lá na Babilônia? O Salmo 115. Em Babilônia, o povo cativo estava proibido de professar a sua fé. Eles não tinham templo, não tinham nada. É nesse contexto que entra o Salmo 115. Enquanto os babilônios mostravam o seu panteão, vários templos, com muitos deuses, né? Eles vão dizer: o nosso Deus, ele não é feito por mãos humanas. Ele está nos céus. O nosso Deus não é como os vossos deuses. Eles têm boca e não falam, têm mãos e não pegam, nariz e não ouvem, né? Têm ouvido e não cheiram. E por aí vai. É um deboche que mesmo no cativeiro o povo de Israel está fazendo para aquelas pessoas. O nosso Deus é diferente dos vossos. Tá aí, essas imagens que vocês têm no templo de vocês são imagens de ídolos. Vocês adoram-nas como sendo deuses. O nosso é diferente. O nosso Deus, ele fala, ele ouve, ele anda. É um Deus articulado. Não podemos tirar esta afirmação do contexto politeísta. Todo ídolo é representado por uma imagem. Ou seja, todo ídolo é uma imagem, mas nem toda imagem é um ídolo. Esta imagem não é um ídolo. Então é dentro desse contexto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso aqui não há um texto. Não há um texto na Bíblia que fale sobre idolatria que não tenha como ponto de partida esta afirmação. O nosso Deus, ele assenta-se no contexto monoteísta. Ele é o único, não há outro Deus. É por isso que Isaías, na sua grande sátira, ele vai dizer: tenho medo deles. Tenho medo deles. Não é incrível, queridos? Há pessoas que às vezes não dormem na casa de um católico porque lá tem uma imagem. Ah, não dorme aqui. Parece que desconhece até a própria Bíblia. Se é que você entende que esta imagem é uma imagem de um Deus, é um ídolo, e se você vem dormir na minha casa, não, eu não vou lá que está cheio de imagem, cheio de ídolo, não quero... Isaías diz assim: não tenha medo, tenha medo. Ela não tem poder para fazer o bem e também não tem poder para fazer o mal. Não, nada. Mas muitas pessoas, tão conhecedoras das Escrituras, fazem com que ela se volte contra si mesmas. Esse negócio esticou e ficou grande demais. A gente para por aqui. Não esqueçamos que ao Deus vivo e único pertencem o coração, a alma e as forças. Tenhamos uma relação
total e absoluta com o nosso Deus. Pela intercessão de Maria Santíssima, a serva por excelência, nela não tinha montanhas. No coração de Maria Santíssima não tinha Everestes. Pela intercessão dela, sobre todos nós, sobre todos os pais, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo,